Olá novamente. Eu vou falar um pouco então sobre minha relação com a poesia e as imagens, as artes visuais, né? Que é algo que sempre eu dei importância a isso, né? Eu acho que poesia sem uma ligação com outro tipo de arte, ela não é tão legal, não é tão moderna, né? E isso aí começou muito cedo, assim, eu comecei a gostar de poesia lá pelos 15 anos de idade, 16 anos de idade. Eu estudava em Brasília, num colégio objetivo lá, e daí teve um professor que faltou na aula de literatura, e teve um outro que veio substituí-lo. Ele chegou da sala, era barbudo, assim, meio hippie, escreveu uma palavra gigantesca assim no quadro negro e falou pra gente: vocês vão ter que decifrar isso aí, a aula é essa, eu não vou dar nenhuma dica pra vocês, isso daí é um poema, uma poesia, e eu quero que vocês me expliquem o que é isso. O que era a palavra? A palavra era assim, enorme: atrocado, capa, causte, dupli, elasti, feli, fero, fuga, story, loqualubre, mendi, multiplio, gani, periode, plasti, publi, rapa, resi, proro, rusti, saga, simple, tena, velo, vera, viva, unívora. E daí tinha escrito num canto assim: cidade, cite, cité. Falou: esse é um poema, decifra pra mim. E daí a gente ficou vendo aquilo lá, 15, 16 anos de idade, com o que é isso, porra. E daí ficou todo mundo excitado tentando descobrir o que era aquilo. Daí a gente viu que essa grande palavra lá que ele escreveu no quadro negro, ela tinha uma cadência assim, ela se dividia de duas e duas sílabas. Então era atro, cado, capa, causte. E daí, se você unisse com cidade, cite, cité, tinha um sentido. Então era atrocidade, ducacidade, capacidade, causticidade, duplicidade, elasticidade, felicidade, ferocidade. E se você fizesse isso com cite, era a mesma palavra em inglês. E se fosse com cité, era a mesma palavra em francês. Então era atrocity, ducacity, capacity, causticity, ou atrocité, caducité, capacité. E o que isso significava, né? Era o grande barulho, a grande confusão da cidade, né? O poema originalmente ele foi escrito naquelas sanfonas que você comprava em banca de jornal, coisa que a maioria das pessoas hoje nem lembra como é que era, mas tinha fotos da cidade, assim, você comprava. O poema saiu desse jeito. Então foi uma sensação muito legal, assim, falei: porra, poesia não é só aquela coisa boba, né, de ser aquela coisa lírica né, de poetas românticos e poetas parnasianos, Bilac, aquela coisa chata. E aí, a partir desse momento que eu comecei a escrever, eu achei que tinha alguma saída diferente, né, da coisa, né? Então sempre essa coisa visual dos concretistas, né, que o Augusto dos Anjos é um poeta concretista, de vários outros poetas que trabalharam muito com a imagem, me chamou muita atenção. Eu sempre quis fazer algo que tivesse alguma coisa a ver com isso. E no meu primeiro livro, né, que eu já mostrei para vocês aqui, que foi feito com o Marcos Prado em 1983, essa parte visual é muito forte, assim, né,
no livro. E teve um insight assim, muito interessante, porque a gente queria fazer um poema com um número e uma letra em cada página. Só que era problemático, assim, porque poema, às vezes eles eram maiores e tal, não cabiam na mesma página e tal. Daí a gente foi falar com o Reinaldo Jardim, que estava trabalhando num jornal naquela época, né? Reinaldo Jardim, que fez o Caderno B do Jornal do Brasil, o cara super famoso e tal, né? E ele, na hora, ele matou a charada, assim, ele falou: por que vocês não põem o número aqui e a letra aqui, e daí tem espaço pro poema, né? Em 5 segundos ele matou a charada, né? Põe aqui do lado e o poema aqui, né? Então foi a primeira lição, assim, prática, né, do primeiro livro de poemas que eu participei, que escrevi, dessa parte visual, que é muito importante num livro, né? O meu livro solo, que chama Piada Louca, também ele tem um monte de intervenções gráficas aqui, né? E ele tem uma história, assim, a origem dele tem muito a ver com essa questão das mídias, né? Eu morava em São Paulo naquela época, não lembro nem que ano, 2000, 2001 talvez, e tinha 2 outros poetas curitibanos que estavam morando lá em São Paulo, era o Edilson Del Grosso e o Chico Capetão. E a gente começou a conversar de fazer um blog, né? Um blog de poesia. E nesse mesmo momento aconteceu aquela revolta do PCC que tomou conta de São Paulo, que foi uma coisa incrível, assim, porque paralisou a cidade, né? Começou a ter ameaças de bomba em metrô, não sei o que e tal. Eles tomaram conta da cidade por um dia ou 2. E daí a gente resolveu fazer um blog chamado Malocabili. Por que Malocabili? Maloca da pobreza de São Paulo e o Billy da riqueza, da modernidade de São Paulo, do rockabilly e tal. Então a gente juntou a Malocabili para fazer um blog. E daí a gente viu que os blogs demoravam em média 90 dias, eles só duravam 90 dias e acabavam. A pessoa abria um blog, jogava informações ali, mas durava 90 dias em média e eles eram deletados porque não havia interesse e tal. Todo mundo estava fazendo blog naquela época, né? Foi pré-Facebook, pré muita coisa, hein? E daí a gente resolveu fazer um blog que durasse 90 dias. Então era um blog com autodestruição dentro dele. Em 90 dias ele ia explodir. E daí desde o começo a gente avisou as pessoas que estavam lendo o blog que ele ia durar só 90 dias. E daí começamos a fazer uma contagem, botando poemas e loucuras de São Paulo e de Curitiba e tal. E no 90º dia a gente fez uma festa para acabar com o blog, num bar de São Paulo. Lá foi um monte de gente, e essa experiência ela teve muito assim, de coisa visual, porque cada poema tinha uma imagem, né? Não se colocava um poema sem uma imagem, e chegou nesse 90º dia, a gente implodiu o blog, mas as pessoas pediram para continuar. Tinha um monte de gente seguindo a gente, não sei o quê. E a gente cometeu o erro de ter continuado. A gente deveria ter acabado por ali mesmo. Mas continuamos até que nós fomos expulsos da blogosfera. Né? Teve uma postagem de um poema que está até aqui na Caverna dos Destinos Cruzados, que a gente foi expulso por causa desse poema.
Eles simplesmente nos tiraram do ar sem aviso, falaram, vocês estão fora. Tá? Que era um poema sobre uma mulher que foi crucificada, que na verdade a gente dizia que quem foi crucificado não foi o Cristo, né? E sim uma mulher no lugar dele. Isso aí causou o banimento do Blonder. Vocês verem como esse tipo de coisa incomoda ainda a sociedade, né? E então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E a Mônica vai falar um pouco mais sobre o livro que a gente escreveu, sobre o Calvino. E depois a gente queria ler uns poemas para que vocês entendessem um pouco melhor como foi feito esse processo do livro. Eu acho que vai ser interessante. Ok? Obrigado.